Bom dia, delegado Augusto César. Bom dia. O que o associado deve fazer após receber o contato do possível fraude, possível estelionato? A primeira coisa é o seguinte. Na atualidade, estão havendo muitos golpes, sempre cometidos mediante o quê? Depósitos, transferências, pagamentos de diversos tipos. Então, primeira sensação quando receber qualquer correspondência, e-mail, mensagem de pessoa desconhecida ou que haja a solicitação de pagamento é duvidar. Entendeu? É importantíssimo nos dias de hoje você duvidar sempre da veracidade de uma cobrança e se certificar que ela realmente existe e é cabível. Porque infelizmente existem muitas quadrilhas atuando. Certo. Agora, para as pessoas que já caíram nesse golpe, o que fazer? Houve recentemente um caso de um senhor que nos procurou e alguns indícios mostravam que ali era um golpe. Primeiro, falava-se de um escritório de advocacia e não havia o número da OAB, que é o número de registro do profissional. Se não tem o número da OAB, então isso já é um indício de que aquela correspondência não partiu do escritório. Havendo OAB, é importante consultar se realmente procede e é daquele advogado. Telefones, principalmente de fora do estado ou de celular, precisam também ser verificados. E jamais enviar qualquer valor sem a confirmação de que trata-se realmente de um prestador de serviço idôneo, de um prestador de serviço correto, honesto. Então, quando nós vimos a correspondência, a gente já percebeu nitidamente o quê? Que não havia número de OAB, o número de telefone é referente ao estado de São Paulo. Então, e o pior, o escritório, o nome utilizado como advogado não é nem de São Paulo, seria de Salvador, de outro local. Então havia uma série de indícios de que aquilo ali não era real. Entendeu? Então, não só em relação a esse tipo de golpe, que foi um golpe referente à correspondência, então havia o quê? Um papel que foi mandado, mas existem muitos golpes de outro tipo, por telefone, por SMS, por mensagens via WhatsApp, entendeu? Então todos os mecanismos devem ser verificados. Mas caso assim, o idoso tenha pago esse valor, achou que realmente, o cara se entusiasmou lá, ganhou uma causa, mas uma causa que realmente nem existe, né? Aí o idoso foi lá e pagou aquele valor, ou seja, agora ele caiu no golpe. Pronto. Tendo caído no golpe, primeira coisa, registrar um boletim de ocorrência. Por quê? Porque o boletim de ocorrência é a comunicação formal de que existiu o crime. O segundo passo é de acordo com o tipo de transferência que foi feito. Por exemplo, hoje, usualmente, se utiliza muito o Pix. Inclusive, bandidos preferem esse tipo de ferramenta, porque a transferência é quase imediata. Atualmente, o Banco Central disponibilizou duas formas de você reagir a uma transferência fraudulenta ou sob suspeita de fraude do Pix. A primeira delas é o bloqueio de valor. Bloqueio de valor, você tem que se dirigir ao banco, ao seu próprio banco, e comunicar ao banco destinatário que houve uma transferência por Pix ou pagamento por Pix e que aquela conta é suspeita de fraude. Em até 72 horas, eles podem bloquear o valor para verificar essa situação. A outra forma é um MED, que é justamente um tipo de movimentação agora que existe para inibir a prática da utilização de contas. Então, você abrindo essa movimentação excepcional, você vai indicar ao Banco Central que aquela conta foi utilizada para golpe. E o Banco Central, através das instituições financeiras, tem também como justamente bloquear valores dessas contas. Então são essas duas opções.
A polícia pode agir de que forma? Infelizmente, diante do sigilo bancário, de imediato, com o boletim de ocorrência, a gente não pode ter acesso às contas. Os bancos priorizam, inclusive, a confecção do boletim de ocorrência, porque é um comunicado formal da existência de crime, que para até o próprio banco atuar, eles precisam estar cobertos. Entendeu? Eles não podem aleatoriamente sair bloqueando as contas das pessoas. Então eles precisam do boletim de ocorrência para justificar o bloqueio. Entendeu? Então depois do boletim de ocorrência, inicia-se uma apuração. A apuração na polícia se dá muitas vezes com o quê? Primeiro, tentar identificar o destinatário do recurso. Só que existe um problema aí. Muitas vezes o destinatário é um laranja. A conta é utilizada apenas para o crime. E eles têm uma preferência também por contas digitais. Porque as contas digitais são abertas pelo celular. E a verificação de identidade do titular da conta, ela não é presencial, como na maior parte dos bancos físicos. Então isso facilita até a abertura de contas com CPFs e documentos falsos. Então vivemos hoje numa era digital, onde a praticidade, infelizmente, facilita também a subtração de valores das pessoas que não tomarem as precauções. Entendeu? Então, o importante é que a pessoa, dentro dessa realidade, que é uma realidade, o Pix, e via transferência bancária, pagamentos de boletos, tudo isso tem tornado a vida de criminosos rentável, porque eles conseguem convencer as pessoas que se trata de uma pessoa, ou que você está pagando por um serviço, ou até por um produto, e na verdade, você está entregando o dinheiro ao bandido. Então, o principal que é fazer esse boletim de ocorrência para que a polícia... Isso, fazer o boletim de ocorrência, para a gente poder iniciar uma apuração, que não é simples, mas principalmente para comunicar às instituições financeiras da fraude. Por quê? Porque diferentemente da polícia, a polícia não tem acesso ao sigilo bancário. Mas o Banco Central, que criou o Pix e que regula o sistema financeiro, tem essas duas formas de tentar bloquear os valores do Pix através das instituições financeiras. Coisa que a polícia, sinceramente, não tem. A única forma que nós conseguimos bloquear é através de quê? De um pedido judicial, através de uma representação que vai ter que ser instruída com algumas provas, que vai ter que ser apreciada, inclusive, com o parecer do Ministério Público, pedindo a quebra do sigilo bancário, um sequestro de valores ou apreensão de algum bem, entendeu? Só que isso não é tão célere. Não é tão rápido quanto se devia. Primeiro porque a gente tem que instaurar um inquérito, tem que constituir prova e fazer a representação e aguardar o desenrolar da representação em termos judiciais. Dependendo da vara criminal, pode ser mais rápido, mas como infelizmente pode ser bem mais demorado. Entendeu? Eu tenho casos de representações que demoraram meses para ter uma decisão. Às vezes o próprio juiz ou o Ministério Público pede novas diligências, entendeu? Não concede, acha que é insuficiente prova, pede testemunhas, pede prints de conversas. Não só o boletim de ocorrência vale como prova, alegam que o sigilo bancário é um direito constitucional do cidadão e por isso não devem afastá-lo de qualquer forma. Compreende? Compreendo. Então é preciso esclarecer a realidade que a gente vive. E a realidade é essa. Mas como o senhor falou, essa questão dos meios digitais, eles facilitaram mais, foram mais rentáveis para os bandidos, mas sobre a questão dos dados sensíveis, porque os associados da Zap, eles têm, na maioria são servidores da UFES, do IFES, ou seja, eles têm esses dados nesses locais.
Como houve, assim, pode ter acontecido de vazamento de dados, desses dados sensíveis, ou por se trata de idosos, né? Idosos têm dificuldade de navegar na internet e muitas vezes eles deixam ainda mais fácil alguns dados e acabam sendo encontrados aí por possíveis estelionatários. Na verdade, os dados, nossos dados sensíveis, que, para ser mais específico, né? Documentos pessoais, informação sobre nossa renda, eles tiveram vários vazamentos de instituições, inclusive de proteção a crédito. Houve vazamento no SPC Boa Vista, houve vazamento no Serasa, além do vazamento que acontece em diversos órgãos. Por exemplo, você tem uma indústria, por exemplo, da questão do crédito consignado a aposentados. Há uma verdadeira indústria de aliciamento dos aposentados para a concessão desses créditos. Esses vazamentos são, muitas vezes, acontecem de forma proposital para alimentar essas instituições financeiras para que consigam clientes. Então, apesar da Lei Geral de Proteção de Dados que existe também uma indústria de vazamento de dados. E a internet é uma porta aberta para isso. Então, você acreditar que seus dados estarão protegidos plenamente, hoje, beira a ingenuidade, diante do que a gente tem conhecimento aqui na polícia. Entendeu? Se, por exemplo, o Serasa teve um vazamento de mais de 100 mil CPFs, ou melhor, 100 milhões de CPFs, e o Serasa tem endereço, telefone, tudo em seu cadastro, inclusive patamar de renda, o que não se faz com isso? Entendeu? Por isso que o cidadão tem que criar cautela em suas operações. Agora, uma ferramenta interessante para que você saiba seus relacionamentos financeiros, suas chaves Pix, é um serviço que o próprio Banco Central dispõe, chamado Registrato. Registrato do Banco Central. Você tendo uma senha do gov.br ou fazendo um cadastro, você acessa pelo site do Banco Central todos os seus relacionamentos com instituições financeiras, se houve operações de câmbio, se há empréstimos ou relacionamento com instituições bancárias, números de chave Pix, tudo você obtém através desse serviço que é gratuito, chamado Registrato, evitando-se até que o seu CPF, que é o principal documento que a pessoa tem hoje em dia no Brasil, seja utilizado inclusive para abrir contas em bancos digitais, ou ser utilizado para pedidos fraudulentos de cartão de crédito e por aí vai. Então já fica a dica para todos que tiverem acesso ao que eu estou dizendo agora, consultem Registrato do Banco Central. É uma ferramenta gratuita que você vai ter acesso à sua vida financeira. Inclusive, como está a sua situação e seu relacionamento com as instituições bancárias. Mas pode ser acessado pelo site do Banco Central, um aplicativo? Banco Central. Joga no Google, que é a grande ferramenta de busca. Não estou fazendo propaganda do Google, não. Mas todo mundo sabe o que é o Google. Então joga lá, Registrato Banco Central. Você vai ser dirigido a uma página do Banco Central, claro, bcb.gov.br, né? Tem que ver sempre o domínio do site, inclusive isso vale para qualquer coisa. Se você for fazer uma compra em comércio eletrônico, verificar também se é .com.br, porque isso significa que aquela página tem registro no Brasil. Se for só .com, já é temerário, porque ela não tem domínio registrado no Brasil, certo? Então, a página do Banco Central, confere, Registrado Banco Central. É importantíssimo que você saiba exatamente como seus dados estão sendo utilizados no sistema financeiro. Isso é uma coisa. Sobre em relação ao estelionato, né? Qual é a pena para esse tipo de crime? Pessoa que tenta aplicar esse golpe. Olha, o estelionato é um crime antigo. Agora, no ano de 2021, através de uma lei nova, 14.155, agora de maio desse ano, se criou o estelionato
Se criou não, se tipificou, ou seja, se estabeleceu que existe um tipo de estelionato que é majorado, que é o estelionato mediante fraude eletrônica. Então, esse tipo de crime tem uma pena máxima de 8 anos. Foi inserido no Código Penal esse ano em virtude do grande número de estelionatos que estão acontecendo mediante fraude eletrônica. Além disso, e em relação aos idosos, você tem agravante quando o crime é perpetrado contra idoso, que aí já é uma qualificadora prevista também no artigo 171. Quando a pessoa é idosa, isso é uma qualificadora também do crime. A criação por si só do crime de fraude eletrônica mediante estelionato, como também de furto, como invasão de dispositivo de informática, veio num pacote de atualização da lei penal. Mas sabemos que apenas criminalizar as condutas não resolverá por si só o problema. Mesmo porque os bandidos contam justamente com a impunidade. Existem coisas que precisam ser feitas no sentido de dotar a polícia judiciária, que é a polícia civil ou federal, de meios de investigação. Não adianta você criminalizar e, por exemplo, negar acesso aos órgãos de investigação com facilidade. Não adianta tipificar, você pode botar a pena em 20 anos. O importante é que a pessoa que cometa esse delito seja alcançada pelos órgãos de persecução criminal, de investigação, que são as polícias judiciárias, que são as polícias investigativas. Então nós precisamos o quê? Quer ver uma coisa? Existem uma série de facilidades no sistema que contribuem para a ocorrência desses golpes. Por exemplo, chip pré-pago de telefone, você consegue adquirir por um valor irrisório e a identificação do titular do chip ela é feita de forma telefônica. Você dá apenas o número do CPF, alguns dados, então qualquer pessoa pode fraudar isso. Isso é um erro terrível, que compromete o quê? No momento que você habilita um chip com acesso à internet, você pode ter o WhatsApp, entendeu? Você pode utilizar esse chip para qualquer coisa e sua identificação não foi corretamente verificada. Entendeu? Então, boa parte dos golpes que estão acontecendo via WhatsApp, via redes sociais, é perpetrado por pessoas que utilizam chips, claro, com a titularidade fraudulenta. Quando nós chegamos no número do celular, verificamos nas operadoras, às vezes, por vezes, conseguimos até afastar o sigilo telefônico, a gente percebe que o titular da linha teve o nome utilizado. Às vezes é de outro local, porque não bate, inclusive, a localização da residência do titular do CPF com todo o desenrolar do crime. Entendeu? Então, por exemplo, você tem um número de telefone cujo titular mora, sei lá, em Mato Grosso, mas o acesso da ligação através da EPC, que a gente consegue decodificar através da quebra de sigilo telefônico, se dá no Ceará. E a conta utilizada muitas vezes é de Pernambuco ou do próprio Ceará. Quando a gente procura identificar quem é que está utilizando aquele chip, a gente constata previamente e consegue localizar a pessoa que teve o CPF utilizado e não foi aquela pessoa. Então é preciso que as pessoas entendam que transparência na utilização de rede social e telefone é uma garantia de segurança para todos os indivíduos. Não é só fake news. A fake news é um aspecto da utilização indevida das redes sociais. A coisa é muito mais grave. Na verdade, você encobre muito dos crimes. Ora, se você adquirir uma linha telefônica, você tem que estar vinculado àquela linha e a sua identificação tem que ser perfeita, pessoal, verificada, auditável. Entendeu? Para que seja uma segurança que você não utilize aquele aparelho ou ninguém mais utilize
um aparelho utilizando indevidamente seu nome. As pessoas têm que perceber que a falta de transparência, os sigilos, muitas vezes só interessam ao criminoso. Se você é um pagador de impostos e declara sua renda, por que tamanha dificuldade das instituições financeiras compartilharem os dados? Porque algo de ilícito pode haver. Por que tamanha confusão para que o COAF não informe a polícia de movimentações financeiras suspeitas? Por que todo esse receio? Na verdade, quem não deve não tem. Delegado, muito obrigado. Né? Tranquilo.